Amém? A graça e a paz do nosso Santo Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sua casa. Estamos aqui com mais um momento com Deus, um momento de palavra edificante para nosso coração. Todo pecado, ele é abominável ao Senhor. Todo e qualquer pecado, ele é abominável ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor veio perdoar o pecado. Dentro do pecado está ramificado vários tipos de práticas de pecado. Eu quero ilustrar aqui no capítulo 20 de Êxodo a questão dos 10 mandamentos, que é praticamente o enxugar, o fritar dos ovos, no sentido da palavra, de todo e qualquer tipo de pecado que possa existir. Tudo que nos afasta de Deus está resumido aqui nesses 10 mandamentos. A partir do versículo 1, eu vou ler compassadamente aqui, só para não tomar muito tempo do que eu quero falar com você aqui. Então falou Deus todas estas coisas, Deus falando, Deus instruindo todas estas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem e esculturas. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Guarde um dia para o Senhor. Guarde um dia para entregar ao Senhor. Honra o teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho ao teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo e qualquer tipo de pecado, ele é sujeito a consequências. Vivemos em um ambiente, pisamos em uma terra que foi amaldiçoada e vivemos sempre com o pecado ao alcance de nossas mãos. Levíticos 18, versículo 22 diz assim: com o homem não se deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Eu quero falar um pouco de tudo e um pouco sobre esse assunto. Não é especificando sobre esse assunto, mas por conta de um motivo específico. Há uma militância ferrenha em respeito à igreja falar sobre o pecado. Quando o homem ele está com algum tipo de dificuldade, independente de qual dificuldade que seja, se seja mentira, se seja o adultério, se seja o sentimento de fofoca, o olhar leviano, vive em um tipo de pornografia. Quando toca na ferida dele, ele fica meio que não aceitando uma repreensão. Mas o que nós temos que entender e compreender é que devemos renunciar à prática do pecado e quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, porque nós somos salvos agora, porque nós somos um povo separado. A questão de alguns olhar e falarmos sobre a renúncia que as pessoas têm que fazer quando elas são cristãos, para eles soam estranhos, soam diferente, porque eles têm uma compreensão de um cristianismo onde ele deve ser encaixado no entendimento deles, no entendimento do que eles acham que é certo. De que a Bíblia deve ser maleável, que Deus ele é amor, que Deus ele ama todos, que Deus ele tem um sentimento de amor. Mas a Bíblia também fala em muitos outros lugares
que Deus ele é ira, ele é fogo consumidor, que haverá um juízo final, que prestaremos conta de todas as nossas obras, que nós vamos prestar conta de nossos atos, porque ele deixa específico o que nós podemos ou não podemos fazer. Você é livre. Então, se você aceitou, confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, e agora algum pecado que você praticava antes ainda te assombra hoje, você deve cuidar, você deve tomar cuidado com isso. Porque nós não podemos nos acomodar com os fantasmas do passado no nosso presente. Porque agora somos nova criatura. Às vezes as pessoas vivemos e ouvimos muitas justificativas falando o seguinte: mas eu sou carne, eu sou fraco, é assim mesmo, Deus vai ter misericórdia de mim no dia do juízo, Deus vai ter misericórdia de mim nos dias finais. Mas e o que você está fazendo para mudar a sua história? O que você está fazendo para mudar o seu cativeiro? O que você tem feito para mudar essa situação? Eu lembro muito bem quando eu vivia uma vida longe da presença do Senhor. Tinha princípios cristãos, entendia o que era certo e o que era errado, porque nós falarmos que nós não sabemos o que é certo e o que é errado é mentira. Por que que um ladrão vai na calada da noite roubar algum lugar? Por que que ele sai correndo quando a justiça chega? Porque tudo que algumas pessoas fazem de errado, elas fazem escondido, porque sabe que é errado. Porque se achasse que fosse normal, não fazia escondido, fazia como natural. Então, quando eu entendi e compreendi que eu deveria ser fiel ao que as Escrituras mandam, a partir do momento que eu confessei a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu entendi que eu deveria largar as drogas, eu entendi que eu deveria largar o cigarro, a bebida, e posteriormente o Senhor vem falando ao meu coração algumas outras coisas, mas de imediato eu entendi que eu deveria largar aquilo que a sociedade julgava ser errado, porque a sociedade julga o que é errado diante dos seus olhos, julga o adultério, julga muitas coisas. Mas o que é que o fundamento que eu quero falar com você aqui é que todo pecado é errado e você precisa renunciá-lo para você servir a Deus verdadeiramente. Você precisa renunciar a mentira. Você precisa renunciar o olhar leviano. Você precisa renunciar o seu eu que ainda sente aquela vontade homoafetiva, homossexual. Porque não é princípio de Deus. Deus criou homem e mulher para o constituir família. O Evangelho vai dizer isso. Nós precisamos ouvir isso, precisamos entender isso. E não há meio termo em respeito a isso. Não há um Deus bondoso, não há um Deus que tem misericórdia em respeito a uma coisa que nós às vezes estamos deixando para mais para frente. Vamos deixando lá na frente, não. Nós temos que mudar hoje, mudar agora a nossa vida, mudar agora a nossa rotina. O que é que tem feito você olhar para trás? Quais os ambientes que você tem frequentado? Quais os lugares que você tem ido? Quais as amizades que você tem tido rotina diária com elas? Para onde elas têm te levado? Porque nós somos aquilo que nós fazemos, a nossa cultura faz o nosso ser. Às vezes as pessoas pegam e falam assim: você pode falar de algumas coisas e de outras não, porque isso é muito difícil. Para uma pessoa que fuma um cigarro, uma carteira, 2 carteiras por dia, ela é muito difícil largar desse cigarro também. Para uma pessoa que mente, quando ela teve que deixar de mentir, também foi muito difícil para ela ter que deixar de mentir. Então não há desculpa para nós falarmos assim: mas isso aqui é algo complicado, é algo que está dentro de mim. Não está dentro, não nasceu junto conosco. A Bíblia fala que nós nascemos puros no sentido de dos tais são o reino de Deus, as criancinhas são o reino de Deus, e há um ato, há um momento onde nós temos a compreensão, nós chegamos a um ambiente de responsabilidade, temos responsabilidade pelos nossos atos, já sabemos, já temos o discernimento. Então nós não podemos ficar escondidos atrás do nosso passado, nós não podemos ficar escondidos atrás do prazer do pecado dentro de nós. O que é o pecado dentro do crente, dentro do servo de Deus? Ele é um acidente.
ele é um acontecido. Mas às vezes você tem buscado isso, às vezes você tem trazido para dentro da sua casa uma dificuldade. Algo que você sabe que você tem dificuldade, você tem colocado perto de você. Você tem colocado na sua rotina diária. E depois você quer falar que isso é normal, que Deus, ele é um Deus que vai perdoar, que vai purificar, que vai sarar em um momento específico. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer o que Deus nos manda fazer. Fugir da aparência do mal, nós não podemos ficar brincando com a aparência do mal. Aí às vezes nós estamos achando que o diabo ele vem, vira a esquina com aquele chifre abominável, com aquele rugido que estronda os nossos ouvidos, que nos estremece o nosso espírito com o rabo, acabando com tudo. Nós achamos que o diabo ele chega para entrar na nossa vida desse jeito, nós vamos enxergar ele e nós vamos fugir dele. Não, isso não vai acontecer. O diabo vem lançando coisas que vai querer que você coloque na sua mente que é rotina, é normal, é assim mesmo. Não, Deus vai entender, Deus vai compreender. Eu não estou pregando para você aqui, não estou falando para você de um Deus carrasco, de um Deus que é cheio de ira e que já nos criou para um determinado fim, que é a perdição eterna. Não, ele veio e pagou um alto preço por nós, pagou um alto preço por mim, um alto preço por você. O seu valor não foi em espécie. Deus não chegou aqui e jogou uma mala de dinheiro em cima da mesa e falou, eu paguei o preço. O preço que você tem é inestimável, o seu preço é um preço de sangue. Então, Jesus ele chegou no limite do corpo humano para provar que há sim um jeito para vencer o mundo. Só que o meu jeito e o seu jeito às vezes é achar que o nosso limite é aquele limite que nós impomos para vencer. Aquele limite que Deus vai entender, Deus vai compreender. Irmão, com toda sinceridade no seu coração, Deus não vai entender o meu pecado. Se eu tiver que pagar por algum deles, eu vou pagar por eles. Se eu tiver que perder a minha salvação, eu vou perder. Eu não estou isento em dizer isso para você. Então, Deus ele é um Deus bom, um Deus gracioso, um Deus que pagou um preço, um Deus que deu a vida por mim e por você. Mas ele te deu escolha, ele te deu liberdade. Você era escravo. Você era escravo da bebida, você era escravo da mentira, você era escravo da homossexualidade, você era escravo do olhar leviano, você era escravo de muitos pecados que agora não pode acontecer mais. Não pode acontecer mais. Eu não posso levar para o altar uma situação de um homem que não está lutando com toda a sua força a ponto de morte pelaquilo que eu faço ou que eu prego. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento é que, independente do que você pense, independente do que você acha, independente do que você acha que eu devo falar sobre o que as Escrituras dizem, porque as Escrituras falam conosco, elas nos orientam, elas nos direcionam. A prática, o deixar uma prática serve para aqueles que confessaram a Cristo. A correção vem para o que confessou a Cristo. Se você pratica, o meu conselho é que você deixe e siga o Senhor. Mas se você não é filho. Então você é aquela pessoa que está vendo um filho ser corrigido pelo seu pai, onde você não deve se intrometer. Então você tem que entender uma coisa, que não é uma questão de gostar ou não do que eu faço, é saber se é certo ou se é errado e dizer que não pode. Dizer que não, se você quer caminhar, se você quer ser filho, se você quer viver uma prática cristã verdadeira, não pode. Agora, se você quiser levar a banho-maria, levar do jeito que você acha que é com você. Mas isso é ser um filho rebelde, é ser um filho que pede a sua herança antes do tempo, já que é a morte do pai, para pegar o que tem. Quero deixar essa palavra para você. Pense nisso. Todo o pecado é abominável ao Senhor.